Bom dia, Caio. Bom dia, Richard. Que honra, Richard. Deixa eu ver aqui porque permiti o microfone. Richard, eu permiti o seu microfone. Deixa eu ver o que mais que eu consigo fazer aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, bom dia, Bianca. Bom dia, bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença, Richard. Eu que agradeço. Vim aqui prestigiar aí os colegas. Show de bola, show de bola. Vamos falar um pouquinho sobre reforma tributária, reforma do negócio, reforma dos negócios, né? É importante, importante. Agora Hum, realmente vai, né? agora realmente vai. A gente brinca que a gente achou que as coisas só iam começar a acontecer em 2027, mas parece que 2027 para a reforma tributária chegou antes, né? Está impactando Exatamente, bastante a operação do pessoal. exatamente. Agora, eu particularmente tenho algumas dúvidas quanto aos prazos, né? Porque vimos que tivemos postergações, né? Tanto final de 25, início de 26. Então, a gente que é acostumado com um projeto sabe que quando uma atividade ela atrasa ou ela posterga, as conexões com as atividades posteriores vai sendo afetadas também, né? Então, vamos ver Exatamente. se a gente vai recuperar esse tempo, digamos assim, ou se haverão novas mudanças de cronograma. Cena para os próximos Sim, capítulos, né? exatamente, exatamente. Aqui no Brasil, até o passado é incerto. Então, a gente pode esperar bastante novidade. Nesse mundo tributário de tédio, ninguém morre, né? Exatamente. Guardar mais uns minutinhos aqui, ainda é 10:01. O pessoal costuma entrar, vai entrando com o passar do tempo, já a gente inicia.
Já estamos com 30 pessoas. Acho que já podemos iniciar nosso webinar. Então, bom dia a todos. Estamos aqui novamente para o nosso oitavo webinar Smart One, com muita alegria. E dessa vez, ainda falando sobre os impactos da reforma tributária, estamos com a ilustre presença da Giovana Biasotto, da Iceberg Chef, a CFO da empresa, que nós trouxemos aqui para falar sobre. Primeiro, falar sobre a Iceberg Chef, que é um case de sucesso no mercado de panificação e confeitaria aqui no Brasil, e principalmente sobre os negócios, né? A gente costuma falar bastante que a reforma tributária ela não é só uma reforma tributária, ela é uma forma de negócios, né? A maneira com que as empresas se relacionam umas com as outras a partir de agora vai mudar radicalmente. E não é que vai mudar, já está mudando. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar também, sobre como a Iceberg vem lidando e está se preparando para os impactos que já aconteceram e para os que vão vir ainda, né? Lembrando a todos que o webinar ele segue a mesma dinâmica dos webinars anteriores, então microfone e câmera ficam fechados, mas fiquem todos bem à vontade para interagir pelo chat, fazer perguntas e o que mais vocês quiserem. Então, vamos iniciar aqui com o nosso webinar, sem antes poder falar. A Ana ia estar aqui com a gente, né? Mas ela teve um pequeno desconforto e não pôde estar, mas ela me pediu para falar uma frase para iniciar esse webinar, que a nossa vida é muito mais doce com iceberg. E ela tem toda a razão. A Iceberg é uma das maiores empresas do Brasil aqui nessa indústria de panificação e confeitaria. E eu quero iniciar já pedindo, agradecendo a presença da Giovana. E, Giovana, conta pra gente um pouco da trajetória desses longos anos, aí são muitos anos já da Iceberg no mercado, e como ela tem passado esses últimos anos, um pouco da trajetória e chegando até os dias de hoje, né? Para daí a gente começar a falar um pouquinho mais sobre os impactos da reforma tributária na operação da Iceberg. Fica à vontade, Giovana. Bom dia, pessoal. Meu nome é Giovana, eu sou diretora financeira aqui na Iceberg Chef. A Iceberg ela é uma empresa familiar, então hoje quem toca o negócio sou eu, que fico mais na parte administrativa, financeira, operacional. A Gabi, que é minha irmã, ela cuida de toda a parte comercial e marketing. E o nosso pai, que é o Márcio, que ele é formado em química, então ele fica mais na parte de desenvolvimento de produtos, fábrica. Então eu falo que Deus abençoou nossa família de ter cada um gostando de uma coisa, né? A gente não se conflita, a gente se dá super bem no dia a dia e somos muito complementares, né? A história da Iceberg, ela começa lá no ano de 2000, quando o Márcio comprou essa marca. Essa marca estava com uma outra empresa multinacional e ele comprou a marca já tinha um fundo de negócio no segmento de panificação, ela era muito forte no segmento de panificação. E aí, quando ele comprou a marca, ele focou no desenvolvimento do segmento de aromas industriais. Então, ele era uma empresa totalmente B2B, com foco em atendimento a outras indústrias, desenvolvendo aromas. Então, principalmente para outras indústrias de bala, sorvetes, enfim. E ele desenvolveu esse segmento até o ano de 2013, quando ele viu uma oportunidade de negócio de vender os clientes, o fundo de negócio para uma empresa americana. Então, ele vendeu o fundo de negócio de aromas para essa empresa, que chama Bell Flavors, uma empresa americana. Deu super certo a parceria, enfim, foi muito bom. E no ano de 2016, ele resolveu vender o resto da empresa no sentido de equipamentos, estruturas. Ele estava muito cansado, porque todo mundo que está em indústria aí, eu acho que deve ter gente aqui que também é de indústria, é um pouco cansativo, né? Exaustivo. E ele chegou num ponto da carreira dele, da vida dele, que ele falou: não quero mais ter indústria, eu quero parar com isso e vou vender. Quando ele vendeu, eu já estava trabalhando com ele. E eu falei para ele: pai, tudo bem, vende os equipamentos, mas por que a gente não fica com o fundo de negócio de panificação e a gente vai fazer somente uma gestão? A gente fica no escritório comercial fazendo toda a parte comercial
E aí a gente contrata uma empresa para fazer a produção, contrata uma outra para fazer a logística e a gente fica nessa administração. Topa? Ele falou assim, eu topo, desde que você não invente nada de indústria, porque eu não quero mais indústria. Beleza, começamos então num escritório comercial, no escritório de 50 metros, bem pequenininho, eu e mais 4 funcionários, e começamos nossa história, né? Foi nessa fase que a minha irmã veio trabalhar com a gente, então ela compôs aí a nossa equipe, que eram 5 pessoas na época, e aí quando ela chegou, ela veio com uma ideia. Ela falou assim, pô, a gente já tem a parte de panificação, por que a gente não lança a confeitaria? O que é confeitaria no Brasil, né? Quais são os concorrentes? O que fazem? Enfim. E aí, confeitaria são produtos pequenininhos, então corantes, aromas, pasta americana, glacê real, tudo muito pequeno, né? Tudo muito fracionado, com foco no B2C. Então, completamente diferente do que o meu pai estava acostumado, que era uma indústria B2B, enfim, totalmente. Eu falei, vocês estão loucas, nem pensar. Não vou fazer frasquinho de 5 gramas, 10 gramas, não vou fazer. Aí ele acredita na gente, né? Vamos tentar, vamos ver se dá certo. Enfim, começamos a fazer dessa forma que eu falei para vocês, terceirizado. Então, tinha uma indústria que fazia e uma outra empresa que fazia a parte da logística. Começamos primeiros anos ali patinando, difícil, né? O primeiro produto que a gente lançou foi um corante em gel, que é um corante para pasta americana, chantilly, e a gente sempre, desde o começo, escutando muito os consumidores. Então, assim, quais que eram as dores que eu tinha no mercado e o que eu podia melhorar nos produtos para fazer uma entrega diferenciada para o meu cliente, né? Então, desde esse início, a gente teve um foco muito grande nessa questão. E aí, naquela insegurança do que a gente ia fazer, o que não ia. Eu e a Gabi também já ficando um pouco desanimadas, ninguém queria ser nosso representante, a gente tinha pouco produto, ninguém seguia a gente nas redes sociais, a gente tentando fazer um trabalho e não caminhava, e eu e a Gabi fizemos uma decisão, ó, daqui 6 meses, se não decolar, se a gente não tiver uma melhora, a gente para, que era o que meu pai queria inicialmente, parar, cada uma segue sua vida, a gente arruma emprego e continua, né? Nesses 6 meses, graças a Deus, a gente teve uma feira que foi uma virada de chave para o nosso negócio. Uma feira do segmento de confeitaria. Nessa feira, a gente apresentou os produtos e, para nossa surpresa, o corante gel foi muito bem aceito. Né? Todo mundo querendo saber onde vendia. A gente não tinha o lugar de venda porque ninguém ainda comprava, né? E aquele desespero da gente querer vender. Foi um sucesso. Essa feira mudou a história da Iceberg. A Iceberg começou a ficar conhecida no segmento. Isso foi no ano de 2017. Então, já estamos 9 anos nesse segmento aí de confeitaria. Nascemos com um único produto, que foi esse corante gel, e hoje já são mais de 800 produtos em linha. Sempre focando em escutar o que o consumidor tem para falar, lançando tendência, lançando novidades. A gente tem 2 produtos que a gente depositou pedido de patente, porque não tem no Brasil, nem fora do Brasil. Então, apesar de ser uma empresa pequena, média, a gente tem esse foco muito grande na parte de inovação. E, enfim, crescemos muito nesses 9 anos. Então, de um produto, hoje são 800 produtos. Temos nossa fábrica própria, nossa logística própria. Então, aquela história de não ter mais fábrica, não ter mais logística, acabou, porque quando você cresce, você precisa montar a sua estrutura com seus processos, né? Com a sua organização para funcionar. Porque junto com os outros parceiros, a gente não estava mais dando conta de atender a demanda que foi criada. Então, hoje, aquele escritório pequenininho que a gente tinha, os 4, 5 funcionários, hoje estamos com 800 produtos em 2 prédios aqui, mais de 3.500 metros, 107 funcionários, 70 representantes, 80 professores que dão aula em nome da Iceberg a nível Brasil, porque nosso segmento não basta eu vender o produto, eu tenho que ensinar como usa. Então, quando eu vendo num cliente, numa loja de festa, numa loja de descartáveis, a gente aproveita o centro técnico que eles têm e faz demonstração dos produtos. E outra coisa muito importante para a nossa empresa são as redes sociais, né? Então, assim, naquele começo que eu falei para vocês que a gente não tinha
não tinha aderência, não tinha nada. A gente faz um trabalho muito forte hoje, principalmente no Instagram, que dá um retorno muito grande de reforço de marca, principalmente apresentação de produtos, e é extremamente importante para o nosso negócio. A nossa empresa hoje ela é pautada em valores, então eu falo que os nossos valores não são valores que estampam parede e é enfeite, né? Os valores que a gente tem na empresa são os valores que a gente vive e que a gente passa para todos os nossos colaboradores todos os dias. Então, resumindo, basicamente a história da Iceberg é essa. Tivemos em 2021, depois, pós-pandemia, que também foi um momento muito difícil, né? As festas pararam de acontecer, as lojas fechadas, mas para a gente foi um momento de crescimento muito importante, porque naquele momento, com muitas pessoas desempregadas, a confeitaria virou uma segunda renda, ou até muitas vezes a principal renda de muita gente. Então, na pandemia, a gente dobrou o tamanho da empresa durante a pandemia, que foi um fato que até surpreendeu a gente, foi um fato incrível, assim. Então, foi muito importante. E nesse momento, a gente tomou a decisão de investir em sistemas. Foi quando eu implantei aqui na Iceberg o SAP. Então, o SAP mudou toda a dinâmica de processos da empresa, deixando muito mais eficiente. A gente conseguiu alavancar o faturamento por conta do SAP, porque eu tinha um sistema muito simples e muito caseiro. Então, a implantação do SAP mudou completamente o modelo de gestão. E uma coisa muito importante, a gente adaptou os processos da empresa à realidade do SAP. Então, para trazer realmente essa melhoria para a empresa, e não ao contrário, né? De adaptar o sistema aos processos da empresa. A gente fez esse movimento e foi extremamente importante. Depois, em 2023, implantamos também o WMS, que aí também fez uma diferença muito grande. Então, hoje, toda a separação de pedidos, toda a gestão logística é feita por meio de coletores. Então, usando código de barras, a gente conseguiu reduzir muito a questão de erros, assertividade na entrega para o cliente, tempo para separação dos pedidos. Então, otimizou muito nossos processos. A gente tem um terceiro sistema, que é um sistema que chama Mercos, que é a gestão comercial. Então, onde os representantes lançam os pedidos, ele também é 100% integrado ao SAP, então os pedidos caem em tempo real, a gente faz toda a tratativa dos pedidos lá, também é uma ferramenta de CRM, onde o representante consegue acompanhar a evolução daquele cliente, se ele está inadimplente, se ele não está, o que ele não compra, o que ele pode comprar. Então, é uma ferramenta muito importante para a questão da venda. E no ano passado, a gente implantou mais 2 sistemas com foco em RH. Então, um portal pro colaborador, onde ele consegue acessar o Lerite, pedir férias. Então, assim, eliminamos toda a parte de papel do RH, inclusive recebimento de EPIs por biometria. Então, assim, apesar da gente ser uma empresa ainda em expansão, ainda em crescimento, a gente se preocupa muito com essa parte de sistemas que, na nossa visão, é o que dá o tom dos processos e da efetividade do controle para o nosso negócio. Você acabou de eliminar uma pergunta que eu ia fazer agora na sequência. Porque antes de entrar na parte de reforma tributária, eu ia perguntar sobre dores do crescimento. A gente sabe o crescimento que a Iceberg teve nos últimos anos, mas eu acho que a pergunta que eu ia fazer, você meio que até já respondeu. Essa estruturação de processos e a utilização dos sistemas, eu tenho certeza que deve ter sido um diferencial, mas ainda assim eu vou insistir na pergunta, Giovana. Se você pudesse, né, ao longo desses últimos, de repente, pegar um recorte dos últimos 15 anos ou 10 anos, que foi o maior boom de crescimento da Iceberg, você se estruturou, você utilizou de ferramentas para poder fazer a gestão e concentrar seus esforços onde realmente dava dinheiro, mas ainda assim, se você pudesse me dar um exemplo de uma dor do crescimento rápido que vocês tiveram e como vocês puderam fazer para resolver essa dor. As dores mais comuns que a gente escuta por aí, eu acredito que vocês talvez até nem tenham, porque a parte logística, que acaba sempre sendo uma dor do crescimento, vocês conseguiram dar um passinho. A hora que vocês visualizaram o tamanho que tudo estava tomando, vocês já se anteciparam para adquirirem um sistema.
O SAP deve ter sido um baita no diferencial nesse crescimento, mas ainda assim, se você puder falar um pouquinho sobre como foi nos últimos 10 anos ter esse boom de crescimento e como vocês lidaram com as dores e com os problemas que vieram com esse crescimento, seria legal. Sim, essa questão da estruturação dos sistemas, ela foi extremamente importante para a gente. Para você ter uma ideia, Iverson, antes, no meu sistema antigo, eu tinha limitação de faturamento. Eu não conseguia faturar mais que X notas porque eu tinha que apertar botões manuais ali para gerar o faturamento. E aí, esse foi o gatilho da gente buscar o SAP. A principal dor nesse momento é: eu preciso de um sistema que faça um faturamento em massa, né? E aí foi quando a gente achou o SAP e implantou aqui. E aí, depois, implantado o SAP aqui, a segunda dor foi isso: eu preciso entregar mais rápido para o meu cliente. Como que eu vou agilizar e fazer esses processos melhorar? Sem erro, né? Porque não adianta também eu separar rápido e no final errar os produtos do cliente. Imagina, 800 produtos que a gente tem em linha. Para confundir um produto com outro é muito fácil. Foi aí da implantação do WMS também, porque com código de barras a gente elimina quase que 100% os erros, né? E aumenta muito mais esse controle. Agora a gente já tem o futuro, né? O que eu estou pensando, o que a gente pensa para o futuro? Então, um dos pontos que a gente ainda não está 100%, que vai ser os próximos investimentos da empresa, é na parte da fábrica. Então, a gente vai investir em algum addon do SAP, alguma coisa assim, que melhore os controles da fábrica. Ah, eu quero controlar quanto tempo minha máquina ficou parada, qual o motivo da parada. Então, atuar nesses custos que às vezes são invisíveis na indústria, né? Mas que podem ser custos elevadíssimos. Então, o próximo passo daqui para o final do ano é a gente investir mais nessa questão da fábrica. E outras coisas que a gente está vendo também, principalmente na área comercial, no marketing também, com a inteligência artificial, que eu acho que também é um futuro, né? E a gente já também está olhando para isso, como que pode contribuir para o nosso negócio, para alavancar cada vez mais as vendas, mantendo sempre a qualidade. Muito legal, muito obrigado mesmo por ter compartilhado essa experiência com a gente. Mas falamos bastante agora sobre a trajetória da Iceberg, só que agora vamos entrar no tema da reforma tributária, né? Uhum. Muita gente olha para a reforma tributária como algo distante, mas na prática, algumas empresas já começaram a sentir os impactos da reforma tributária. Carga tributária vai aumentar, já aumentou, já está impactando. Então, não só na parte de processos, mas como no bolso mesmo, algumas empresas já começaram a sentir alguns reflexos diretos ou indiretos da reforma que já iniciou. E eu queria entender um pouquinho da Iceberg. Como é que vocês estão enxergando a reforma tributária até o momento? Estamos hoje, dia 28 de maio, estamos na metade do ano de 2026. Tivemos toda aquela parte, aquele 2025 para parametrizar, precisamos emitir nota, IBS, CBS, tem que constar lá. Só que agora em 2026 entra uma parte mais estratégica do negócio, né? Quem parametrizou, parametrizou, quem não parametrizou, teve que parametrizar, mas agora é a parte estratégica, porque 2027 a mudança vai ser ainda mais brusca em todas as operações. E eu queria entender como é que a Iceberg está lidando com esse momento de transição e como é que tem sentido os reflexos até agora e um pouquinho de como está se preparando para os reflexos ainda maiores que virão em 2027. Bom, vamos lá. Só contextualizando, hoje a Iceberg está no lucro presumido, né? Acho que é importante falar isso. Todos os anos a gente vem fazendo uma avaliação com o pessoal da Smart One, que são nossos contadores, né? Para verificar se ainda vale a pena manter no presumido, se já está no momento de manter no real. E a última avaliação que a gente fez ainda valeria a pena manter no presumido, porque a gente tem uma margem de lucro relativamente boa. Então, essa foi a decisão para esse ano aqui de 2026. E aí, quando a gente escutou falar sobre a reforma tributária, a princípio achamos que vai ser ótimo, né? A gente vai unificar os impostos, então o CBS e o IBS vai unificar, vai facilitar a gestão no dia a dia, não vai ter aumento de carga tributária, enfim. Fizemos todas as adaptações no ano passado, que nem você falou, então todos os códigos de imposto que a gente tem no nosso sistema já foram adaptados mesmo no ano passado, para chegar já em janeiro faturando de forma 100% correta. Mas eu senti o primeiro impacto, assim, na prática agora.
porque a gente fez o fechamento do primeiro trimestre, né, para pagamento de imposto de renda e contribuição social. Quando a gente foi ver o valor da guia, eu falei, ué, o que essa guia aqui tá maior? O que está acontecendo, né? Fomos entender o novo cálculo do imposto de renda e da contribuição social e vimos que aumentou 10% na base de cálculo, que refletiu em 1% a mais de alíquota para a gente. Então, assim, na prática, aumentou um valor bem significativo já agora. E aí a gente ficou meio, né, inseguro, sem entender. Fui conversar com o pessoal da Smart One para entender. Conversei com o nosso jurídico também, que cuida dessa parte tributária. E aí eu vi que até já tem algumas empresas que estão com o movimento de até entrar com uma ação, né, contra a Receita Federal com relação a esse aumento que não seria legal, né? Porque o lucro presumido ele não é um benefício, como eles colocaram, é um benefício, não é, é o regime de apuração e tributação que a gente utiliza, não como um benefício. Então, assim, na prática, Iverson, a gente já sentiu no bolso essa diferença, principalmente com esses dois impostos aí. Muito legal. Agora, com relação ao futuro, nós temos uma mudança ainda mais significativa, né, que é aquela que já vem sendo prometida há algum tempo, para 2027, com um período de transição, além do PIS/COFINS, teremos IBS e CBS sendo cobrados, né, uma carga tributária adicional ali junto, tudo sendo no mesmo mês, a apuração tendo que ser feita de mais impostos, e esse período de transição vai até 2033. Essa parametrização do sistema, essa análise de cenário de hoje versus o cenário do ano que vem, você entende isso como importante? Vocês já estão trabalhando isso internamente? A assessoria externa tem feito diferença para vocês nesses casos também? Porque parece que nós estamos em maio e que 2027 está longe, mas era ontem, já era janeiro, né? Agora já estamos quase em junho. Então, essa preparação para os novos cenários, já a gente vai entrar em algumas nuances um pouco mais específicas, como, por exemplo, a relação com fornecedores. Mas antes de falar sobre a parte de relacionamento com o fora da iceberg, que seriam com os fornecedores, essa parte interna, vocês já estão tratando? Já existe algum comitê, algum movimento interno já discutindo essas mudanças para o ano que vem? Com certeza, com certeza. A gente está sempre em contato com o pessoal da Smart One, fazendo reuniões para falar sobre esse tema, até para a gente entender, né? Porque assim, não adianta eu só adaptar meu sistema e deixar tudo parametrizado para as notas. A gente precisa entender o que vai mudar. E é muita coisa, é muito detalhe, né? E assim, às vezes, para a gente também é difícil, eu não sou contadora, né? Então, assim, essas reuniões e essas adaptações do sistema têm sido constantes. Eu acho que isso vai se perdurar até 2033, né, Iverson? Porque No também mínimo. cada hora muda uma coisa, a gente fica sem entender muitas vezes qual que vai ser o final. A minha insegurança agora com todas essas mudanças que estão tendo esse ano aqui em 2027, vai ter um outro bloco de mudanças. Será que vai valer a pena a iceberg continuar no lucro presumido? Ou será que vai ser o momento de eu mudar para o lucro real? Né? Vai ser mais uma análise que a gente vai ter que fazer junto. Muito legal. Vamos lá, fornecedores. O relacionamento entre cliente e fornecedor, eu acho que nunca sofreu uma mudança tão grande como já está sofrendo, né? Agora a gente pode dizer tranquilamente que o problema que antes era do fornecedor, agora pode facilmente virar um problema da própria iceberg, o próprio problema da empresa, né? E agora eu não estou falando de outra coisa, senão da parte dos créditos, né? Que por enquanto ainda não tem, mas agora, muito próximo, agora no futuro, os créditos tributários dos fornecedores, ou seja, da compra de insumos e de outros itens que agora não geram crédito, passarão a gerar, desde que o seu fornecedor honre com os compromissos dele. E isso por si só já vai gerar uma mudança drástica no relacionamento com o fornecedor, né? Quais critérios adotar para você escolher um fornecedor? Como trazer o fornecedor para virar um parceiro seu de verdade e não
fazer com que ele acabe se tornando um problema, não só agora, mas principalmente no futuro. Como é que você enxerga esse relacionamento com a tua cadeia de fornecimento, Giovana? Então, só para a gente entender melhor, né? Comprei uma matéria-prima, por exemplo, ela vem lá com o ICMS de 18%, que hoje eu já faço esse aproveitamento desse crédito, né? Comprei de entrada no meu sistema, acreditei daquele imposto, e aí o fornecedor foi lá e não pagou. Esse imposto não é devido, eu não vou poder me usar desse crédito. Sendo que quando a gente faz todos os cálculos de custo, a gente sempre já considera o valor do crédito para ser abatido. Então, isso vai gerar um grande problema para as empresas, né? Então, a ideia da Iceberg é, daqui para frente, não ter fornecedor, a gente tem que ter parceiro, né? Então, a primeira coisa que a gente já fez aqui na Iceberg, hoje, como somos uma indústria de alimentos, eu tenho que fazer um processo que chama homologação de fornecedores, que eu peço documentos relacionados à Anvisa, à CETESB, enfim, é um procedimento que eu tenho que fazer por conta dessa regulamentação da Anvisa. Dentro desse procedimento, a gente já vai colocar uma parte relacionada a essa questão. Então, eu já estou pedindo para os meus fornecedores a CND. Então, eu quero saber a certidão dele negativa, se está tudo bonitinho, se tem alguma pendência lá, porque eu já vou me basear. Eu sei que ainda não está vigente, isso é só para o ano que vem, mas a gente já está fazendo esse procedimento de tirar a CND solicitar a CND para os fornecedores. Além disso, no momento que a gente faz o cadastro do fornecedor no nosso sistema, um procedimento também que a gente já está iniciando é tirar uma ficha SPC Serasa, para ver se ele está inadimplente, se tem alguma pendência lá que pode vir a prejudicar essa questão dos créditos, né? Porque isso pode influenciar diretamente no nosso negócio. Então, esse mecanismo que o governo criou, ele vai obrigar uma empresa a cobrar outra, né? Porque se eu estiver comprando de uma empresa que não está me dando direito a crédito, eu vou trocar. Eu vou ser obrigada a procurar um outro fornecedor que esteja regular, né? Então, esse procedimento de homologação, de consulta do fornecedor, a gente já está fazendo aqui dentro da Iceberg. Já estamos nos preparando. E, assim, incrivelmente, já pegamos alguns fornecedores que estão com problemas. Então, assim, eu tenho de agora para o final do ano esse fornecedor vai regularizar esse problema visando a reforma, porque senão também vai complicar para ele não vai conseguir vender para ninguém, né? Ou eu já como um plano B, buscando outros fornecedores no mercado para não ficar na mão também. Perfeito. A gente tem uma série de mudanças, não tem como, né? Eu sempre digo isso nos nossos webinars, não tem como a gente abordar todas as nuances da reforma tributária, todos os impactos num único webinar, e até por isso já estamos no oitavo, né? Mas a gente nunca pode deixar de lembrar do split payment e da maneira com que o governo vai reter os tributos no momento da transação, ou seja, na hora que você fizer a compra do teu fornecedor, você já vai estar pagando os tributos, muito diferente do que é hoje, que você consegue trabalhar com aquele dinheiro porque você vai pagar o tributo só depois, então você tem até uma margem, um tempo para você se preparar e honrar com os seus tributos. Isso não vai acontecer lá na frente, isso vai impactar diretamente no fluxo de caixa. Então, a empresa que tiver o fluxo de caixa muito restrito, muito apertadinho ali, pode ter problemas com isso. Somando isso ao fato de que o teu fornecedor pode não pagar, não honrar os compromissos deles e você não conseguir se creditar, isso pode apertar ainda mais a sua margem, ao ponto até de inviabilizar a médio e longo prazo o negócio da empresa. Então, quando a gente fala do relacionamento da empresa com o fornecedor, é um ponto muito sensível da reforma tributária e que, como a Giovana bem explicou agora, não precisa esperar virar o ano, não precisa esperar renegociar contrato. É uma conversa que vocês já podem ter com fornecedores de vocês. Vocês já podem chamar eles para conversar, explicar como é que vai ser como é o relacionamento hoje e como vai ser esse relacionamento de interdependência a partir do ano que vem, e que você não vai ter opção, ou a empresa homologa de uma forma correta cada um dos seus fornecedores, ou você vai ter que trocar por um que não só te forneça um produto de qualidade, no tempo certo, da maneira correta, mas que também te possibilite ter esses créditos depois. Então, é um ponto bem sensível da reforma tributária.
essa questão do fluxo de caixa é uma preocupação muito grande, eu acho que para todas as empresas, né? Porque, querendo ou não, hoje a gente apura de 1 a 30, a gente vai pagar o ICMS no dia 20 do mês seguinte, né? Então, dá tempo da gente fazer esse dinheiro girar, o que eu vendi, dá tempo de eu receber. Isso vai mudar completamente. Então, nos primeiros meses ali, a gente vai ter que ter uma análise bem, né, minuciosa para a gente não ter problema de fluxo de caixa. Com certeza, e que bom que vocês já começaram. Quem sai na frente, né, resolve antes os problemas. Antes de passar para a próxima pergunta aqui, a Bianca, uma estratégia muito boa da CND, até uma forma de segurança sobre os créditos serem apropriados. Exatamente, Bianca. É uma estratégia que eu acho que quem não adotou já deve estar adotando, porque é uma forma de você sinalizar para o teu fornecedor de que eu estou de olho, porque o meu negócio pode depender do nosso relacionamento, né? De outras formas que não só de fornecimento. Assim, até não sei se vai ter isso, mas deveria ter um portal, alguma coisa que o governo também nos ajude a entender se aquele fornecedor está apto para vender com os créditos regulares, né? Porque assim, não dá para eu ficar pedindo CND toda a compra que eu fizer. Todo mês vou pedir a CND, vou consultar um Serasa. Isso fica inviável. Não sei se vai ter isso até. Mas poderia, né, Iverson, de ter Sim. um portal que o governo facilitasse essa gestão para iceberg, porque para todas as empresas, porque hoje eu comprei hoje, está com crédito, eu comprei amanhã sem crédito. Então, assim, é Exatamente. complicado, né? A Ana deixou um gancho para a gente aqui no chat, ó. A homologação de fornecedores, revisão de cadastro dos fornecedores, revisão do cadastro dos dados mestres dos sistemas já era essencial. Hoje, muito mais. Deixar a revisão desses sistemas para o futuro irá complicar. A Iceberg vem fazendo essas revisões. Deixa eu pular aqui. Vem fazendo essas revisões, já era essencial. Eu conjunto com a Smart One, deixando o sistema apto para todos os aspectos, né? Outra pergunta, aqui da Bianca. E sobre a precificação dos produtos de vocês, qual a estratégia que a empresa está utilizando diante dessa possível mudança na carga tributária? Muitas empresas hoje utilizam markup para a formação de preço. Porém, com a reforma tributária, a tendência é que a forma de precificação também precisa ser revista. Como vocês estão enxergando isso dentro da empresa? Excelente pergunta, Bianca. É isso mesmo, né, Giovana? A partir do ano que vem, outros componentes terão que ser colocados na composição do preço da empresa. Como é que vocês já estão analisando isso dentro da Iceberg? Então, eu vou só dar um passinho para trás nessa pergunta da Bianca. O que a gente já começou a fazer, a primeira coisa que também foi uma orientação da Smart One. Vocês precisam revisar todos os NCMs que vocês utilizam hoje, tanto para compra como para venda. Então, esse foi o primeiro trabalho, porque influencia diretamente no preço, né? Atrelado ao NCM. Então, esse foi o primeiro trabalho que foi feito, porque eu não posso estar pagando nenhuma carga tributária a maior, nem a menor, né? Eu tenho que estar com o NCM correto. E muitas vezes, para a indústria, assim, que nem a Iceberg, é difícil eu definir um NCM, porque eu vou lá na TIP procurar, que a gente está lançando hoje um produto novo, fondant. Fui lá procurar na TIP, tem fondant? Não, não tem fondant. Como que eu encaixo esse NCM correto para o produto para ter a tributação, né? É uma análise muito particular da empresa. Então, a gente já fez esse trabalho aí de revisão geral dos produtos. Então, assim, tudo que está hoje cadastrado na empresa, na Iceberg, já está revisado com a carga tributária de acordo com o que a gente tem hoje, já de acordo. Então, a gente já está fazendo isso e se atentando a essa questão, porque não é só isso também, né, Iverson? Tem a questão da origem da matéria-prima que eu compro. Então, dependendo se é uma matéria-prima importada, eu posso vender com um ICMS menor de 4% para outros estados. Então, é uma adequação geral que a gente teve que fazer nessa parte do NCM. Então, se eu puder dar uma dica também para as outras indústrias, revisem essa parte, porque às vezes no automático a gente vai usando NCMs que a gente às vezes pega de concorrente ou pega do fornecedor de produto que você vai revender e às vezes não é o melhor NCM para você como estratégia tributária mesmo e também que reflita o que realmente é o produto, né? E aí, respondendo aí a pergunta da Bianca com relação aos preços,
sim, iremos fazer essa revisão. A ideia da Iceberg é montar junto com a Smartion uma calculadora de preços, né? Já contemplando todas as mudanças que a gente vai ter, onde contemple todos os nossos custos com os novos impostos, para a gente ver se aquele produto está gerando a margem necessária ou não. Perfeito. E sempre lembrando que a parte da NCM, da classificação correta dos itens, vai impacta não apenas na tributação, mas consequentemente na parte dos créditos também, né? Se um produto não tiver corretamente cadastrado, até os créditos ficam sob risco, né? E até fazendo um adendo, como a gente é do lucro presumido, hoje a gente só se acredita de ICMS que a gente compra de matéria-prima e embalagem. E eu vi que para o ano que vem a gente vai poder se creditar também de materiais de uso e E uso e consumo, consumo. né? Que a gente está usando dentro da fábrica. Então, uma coisa que eu fazia aqui, que talvez outras indústrias também devem fazer. Quando eu comprava material para manutenção de máquinas, em vez de eu ficar cadastrando parafuso, porca, chave de fenda, eu cadastrava itens de manutenção. Um cadastro genérico e dava entrada como esse cadastro genérico. Agora já estamos tendo esse trabalho de cadastrar um por um com o NCM correto, já pensando nesse crédito que eu vou ter no ano que vem desse material de uso e consumo também. Então, assim, e aqui a gente compra bastante coisa de uso e consumo, então tá dando um trabalhinho importante, mas que com certeza vai refletir positivamente lá em 2027, quando a gente pudesse creditar desse imposto também. Cadastro genérico. Quem nunca, né, Giovana? Acho que muita gente aqui no webinar agora deve ter vestido a carapuça, né? O cadastro genérico não pode mais existir porque isso vai ser dinheiro jogado no ralo, né? Então, se você vai precisar cadastrar de forma correta os itens para poder se creditar depois. O uso em consumo vem para trazer um diferencial muito grande, tentar de repente compensar essa diferença do fluxo de caixa, né? Vindo com split payment também. A Ana colocou aqui, revisão da cláusula contratual acerta de formação de preço com olhar nos novos tributos. Também é um tema que precisa ser pensado, né? A relação contratual aqui, um ponto bem levantado pela Ana, essa relação contratual, ela tem várias nuances, né? Eu acho que com a reforma tributária a gente tem que pensar na relação contratual com muita gente, inclusive com os fornecedores, né? Não é um tema, a gente fez até um webinar já só focado nesse tema, né? Mas eu acho bastante importante que a reforma tributária, por ser uma reforma de negócio, esse é mais um exemplo de que a gente tem que trazer todo mundo para a mesa para conversar. Não só a parte de produção, mas também a parte jurídica, a parte comercial, enfim, toda a empresa tem que vir para a mesa, porque essa relação contratual, ela vai impactar em tudo. Então, o contrato que você tem com o teu cliente e o contrato que você tem com o teu fornecedor vai ter que prever as mudanças da reforma tributária. Um exemplo que a gente estava dando agora, por exemplo, com o teu fornecedor. Gente, se você não, dependendo da quantidade de créditos que você tem vinda da relação com o teu fornecedor, se você não tiver nada que amarre, nada que obrigue, nada que te proteja, você pode ter um problema financeiro muito grande, não apenas de fluxo de caixa. Então, essa parte contratual, ela tem que ser muito bem pensada, ela tem que ser muito bem cuidada. E, de novo, se é uma reforma do negócio, não é uma reforma apenas de tributária, a empresa toda tem que estar envolvida. Tem que ser feito um comitê. Muitos dos nossos clientes nos procuram e é a orientação que nós damos, e muitos já estão fazendo isso dessa forma. A Iceberg, uma delas, tem que ter um comitê interno juntando pelo menos uma pessoa de cada área da empresa, porque não vai ter uma única área sequer que não seja impactado pela reforma tributária. Todos vão ser em maior ou menor grau, no começo ou no final, todos serão impactados. Então, todos têm que participar e saber como lidar com esses impactos antes que eles venham. Aqui. Tá. Perguntaram dos outros webinars, estão todos no nosso grupo. Legal. Agora você vê, Iverson, no nosso caso aqui, que também deve ser caso de outros, eu não tenho contrato com nenhum fornecedor.
Todas as compras que a gente faz são spot, eu faço cotação e faço a compra com eles, né? Então, assim, como que vai ser isso? Vai ter que ter uma negociação da mesma forma, mesmo sem um contrato de fornecimento, porque as compras são de forma spot, eles vão ter que entender o que vai impactar no negócio deles e a gente também, para como que eu vou comprar, que preço que eu vou comprar, né? Que vai refletir também no preço que eu vou vender. Então, eu não posso perder, as empresas têm que ficar atentas para a gente não perder competitividade no meio dessa reforma e dessa loucura, né? Exatamente. E quem começa antes, quem começa a conversar tanto internamente quanto externamente, e aqui nós trouxemos, agora falando da parte cadastral, trouxemos duas nuances muito importantes da reforma tributária. Uma, do ponto de vista do fora da empresa, que é o relacionamento com os fornecedores, por exemplo, existem outros, né? Mas o relacionamento com os fornecedores, e na parte interna, na parte de revisão cadastral, que isso depende só da empresa de já ir analisando. E um segundo item, ainda falando da parte interna das empresas se preparar para a reforma tributária, é a criação realmente desse comitê que integre todas as áreas da empresa para todos entenderem o que é reforma tributária e como ela vai impactar no seu negócio. A Bianca colocou aqui, né, fornecedor, representante comercial, compras e clientes, né? Os nossos vendedores também vão ser impactados pela reforma tributária. Será que eles já sabem disso ou eles acham que não vai chegar neles? Os clientes vão ser impactados, a área de compras, todo mundo vai ser impactado. E é importante que todos tenham essa noção desde o começo, porque se deixar esperar chegar dezembro para falar sobre isso, talvez seja tarde demais. Com certeza. Giovana, se encaminhando já aqui para o momento final do nosso webinar, eu queria pedir uma palavra final sua para as empresas, empresas como a Iceberg que já estão se preparando ao longo do tempo, talvez não precisem, mas vamos pensar naquela empresa que ainda não se atentou para a reforma tributária. Nós trouxemos aqui algumas nuances de uma forma até bem básica, bem tranquila, de todos que estão assistindo poderem entender que a reforma tributária não vai deixar passar ninguém ileso. Mas algumas empresas ainda não se atentaram para isso. E eu queria uma palavra sua, que já está atenta a isso há bastante tempo e já está tomando as ações para se preparar, para quem ainda não tomou. Para quem ainda não tomou nenhuma ação com relação aos seus fornecedores, internamente ainda acha que não está tendo impacto nenhum e talvez não venha a ter, e tem empresa até que nem acredita na reforma tributária, por incrível que pareça. Queria uma palavra sua para essas empresas que eles precisam fazer agora nesse segundo semestre para tentar correr atrás do prejuízo? Eu acho que todo mundo que escuta falar de reforma tributária, empresas de pequeno, médio porte, assim como é o nosso caso, em primeiro momento assusta, né? Primeiro porque a gente não entende direito o que vai acontecer, quais são os impactos na prática, então no começo assusta, mas eu acho que a gente tem que usar como uma oportunidade, né? Uma oportunidade de você organizar seu negócio que talvez não esteja 100% organizado, melhorar os processos, otimizar o que puder otimizar. Então, acho que as empresas têm que tentar tratar isso como uma oportunidade positiva de organizar seu negócio, sem pensar na reforma, mas como que eu posso organizar o meu negócio para ter um resultado melhor no final das contas, né? E aí, um parceiro muito importante, o contador, né? Eu acho que tem que ter um contador aí que dê esse suporte, que explique, né? Que ajude a configurar o sistema, valide as informações, valide se as notas fiscais estão saindo de forma correta e também um bom sistema, né, Iverson, para conseguir fazer toda essa gestão. Porque não vai caber mais com a reforma tributária fazer de forma manual, de forma caseira. É muito controle e exige essa questão do sistema e desse parceiro contador aí que vai fazer a diferença no nosso dia a dia, né? Até porque a gente não é especialista em contabilidade, então a gente precisa ter realmente esse suporte e que dê segurança para a gente, porque o que a gente sabe fazer, no nosso caso aqui, produto de confeitaria de qualidade e vender, né? Então eu preciso de vocês para darem esse suporte e a gente ficar tranquilo e continuar vendendo com margem, né? Para gerar lucro para a empresa sem perder a competitividade. Então, eu acho que seria nessa linha. Ótima mensagem, Giovana. Quanto mais parceiros, quanto mais a gente tiver cercado de pessoas que possam nos ajudar no que não é o core da empresa, mais a gente vai poder se dedicar ao que dá dinheiro de verdade, né? A gente focar na operação da empresa
na parte que dá dinheiro e deixar a parte que não é o nosso foco principal para as empresas que possam nos ajudar, que possam nos auxiliar e contar com esse preparo, porque é um momento de transição ímpar na história, do Brasil, né? E não é fácil de passar, não é fácil de passar nem com parceiros, imagine se for passar sozinho, né? Então, acho que a sua mensagem vem bem a calhar, é muito do que nós falamos aqui também. Procure se informar, procure ajuda, existem muitas empresas que podem dar esse auxílio e nós da Smart One estamos aqui à disposição para ser uma delas, estamos aqui para poder ajudar todas as empresas a passar por esse momento que pode ser complexo, mas a gente consegue, com bastante expertise, ferramenta, transformar esse momento de ameaça ao seu negócio numa oportunidade de alavancagem, né? É isso que a gente espera e é isso que a gente traz para os nossos clientes também. Giovana, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por esse webinar. Agradeço a todos que participaram aqui também, assim como os outros webinars vão ficar salvos no YouTube, na página da Smart One, e ficamos à disposição para todos que quiserem ter mais informações, saberem como se adequar à reforma tributária. A Smart One terá o maior prazer em atendê-los. Grande abraço, Giovana, grande abraço a Obrigada, todos. pessoal. Obrigada pela participação de todos e desejo boa sorte para todo mundo aí nessa questão da reforma tributária. Com certeza. Até Grande mais. abraço. Tchau, Até. tchau.